A discussão sobre segurança pública e a maioridade penal volta ao centro do debate no Congresso. As propostas envolvem mudanças nas regras para a responsabilização de menores de idade e no combate à criminalidade. E para falar sobre a PEC da maioridade penal e a PEC da segurança, nós recebemos agora o Coronel Tadeu, policial militar da Reserva. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Coronel. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Perfeito. Bem, a pergunta, acho que mais clássica, né, quando a gente fala de maioridade penal. O senhor realmente acredita que a redução da maioridade penal, ela realmente pode contribuir efetivamente para a diminuição da violência? E vai contribuir, eu não tenho a menor dúvida disso. Primeiro, porque nós estamos vendo cada vez mais menores de 18 anos praticarem crimes. Algumas vezes por iniciativa própria e muitas vezes porque são aliciados pelo crime organizado. E esse é o principal ponto. O crime organizado, ele descobriu uma mina de ouro, que é usar o menor para cometer os crimes e sair, então, praticamente livres de qualquer punição, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a internação somente até os 18 anos. Então, se uma criança comete um crime, 17 anos e meio de idade, ele vai permanecer apenas 6 meses, seja lá qual for o crime. Por exemplo, estupro, homicídio, essa pena não prevê ultrapassar a idade limite de 18 anos. E o que a gente tem visto é justamente isso. O crime organizado se utilizando dessa regra, o crime organizado está jogando com o regulamento debaixo do braço, como se diz no esporte, e faz com que o menor cada vez mais parta para o lado do crime. E é claro, eu tenho um outro posicionamento e uma outra justificativa. Por que não punir um jovem com 16 anos? Afinal de contas, ele já conta com um discernimento muito bom para saber o que é certo e o que é errado. Pois é, né? Tanto que muitos jovens podem, inclusive, votar, né? Até dirigir, né? A partir dos 16, mas... E se o caso da criminalidade começar a cooptar esses jovens cada vez mais cedo, então jovens de 15, 14 anos, porque muito provavelmente é um esquema que eles vão começar a utilizar, né? Caso exista aí essa queda da maioridade penal. Excelente a sua pergunta, excelente mesmo, porque é isso que vai acontecer. Já que eu não posso pegar mais de 16 anos, agora então eu vou pegar o de 15, o de 14. O Estado precisa agir. Não é só a lei que precisa ser modificada. O Estado precisa entrar em campo porque ele está fora desse jogo, por enquanto. O combate à criminalidade tem sido feito de uma forma muito tímida, na minha opinião. E uma das coisas que o Estado precisa fazer, e principalmente o governo federal, eu diria até a presidência da República, é agir dentro do Congresso Nacional e começar a tapar os furos que existem na lei. Nós precisamos de uma mudança muito grande no sistema processual penal desse país. O direito processual penal, ele está permitindo escapes, inúmeras válvulas de escape, que são recursos e mais recursos, e isso tem feito com que a impunidade nesse país esteja acontecendo todos os dias. Um criminoso hoje, ele se sente tranquilo para cometer um crime, de repente ir para a cadeia e ficar ali 2 ou 3 anos no máximo, isso estou falando de um crime muito grave, e depois ele sabe que, bem ou mal, ele vai para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Uma coisa muito importante que precisa ser feita para intimidar o crime organizado é parar com esse prende e solta que nós temos no país. E se o Estado agir de acordo em cima desses menores de 16 anos, digamos assim, 12, 13, 14, 15 anos, né, como o Estado mesmo marcar presença, entrar na sociedade e oferecer melhores condições que o crime organizado, eu falo em educação, eu falo em esporte, eu falo em oportunidade de trabalho, com certeza nós vamos corrigir esse desvio, porque os criminosos vão participar de cima desses menores com toda certeza, conforme você falou.
Exatamente o que eu ia perguntar, né? Sobre os tipos de políticas públicas, porque, afinal de contas, a questão da maioridade penal, ela só resolve ali no final, né? Não tem aí essa base para esses jovens. E você acha que vai ter muito problema, né? Durante essa discussão, vai bater muito ali com a questão do Estatuto da Criança? Como é que pode tentar aí equilibrar os dois? Dentro do Congresso Nacional, esse debate acaba sendo muito acalorado. Ele é muito debatido mesmo. Por quê? Há posicionamentos bem diferentes. Há uma linha que realmente quer a redução da maioridade penal e uma outra linha que não quer a redução da maioridade penal. É meio até controverso, né? Por que será que esse pessoal não quer a redução da maioridade penal? O que eles querem? Porque no momento em que eles permitem que o Estatuto da Criança e do Adolescente venha fazendo esse trabalho de impunidade do menor, que é assim que eu considero, eles também não agem para mudar a lei processual penal. Então, eles acabam sendo antagônicos no próprio discurso. Uma hora falam uma coisa, mas de verdade não acabam, não trabalham em direção a tentar melhorar cada vez mais a nossa legislação processual. Então, eles criam uma controvérsia muito grande. Eu acredito que isso, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, porque a sociedade está cada vez mais reclamando da criminalidade em todos os lugares, principalmente nos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, as principais cidades, as cidades com mais de 100 mil habitantes, onde o crime organizado tem que ser estabelecido de uma forma muito, muito firme mesmo, né? Tomando conta das sociedades, principalmente das comunidades. Mas esse debate precisa ser feito. E rápido, é urgente, porque a gente não consegue mais diminuir o número de homicídios, a gente não consegue mais diminuir os índices criminais, ora reduz um índice e aumenta em outro, e isso não está dando tranquilidade para a sociedade que cada vez mais se sente apavorada. Desde o pequeno roubo, o furto do celular, até crimes grandes que têm acontecido. Mas nessa reforma da segurança, também teria que haver uma grande mudança no sistema prisional também, porque, afinal de contas, vá para receber esse jovem, né, que, no caso, a maioridade penal ela seja reduzida, para receber esse jovem, o sistema prisional ele já está muito cheio, já está muito defasado, e a gente se preocupa, né, em saber como é que esse jovem vai ser recebido no sistema prisional, que, infelizmente, pode virar uma fábrica de criminosos, de bandidos, se não tiver ali uma reforma. E o sistema prisional não estaria preparado ainda para receber esses jovens. Você acha que já está? O que deveria ser mudado ali para receber, caso haja essa diminuição da maioridade penal dos 18 para os 16 anos? Bom, não é a presença do jovem dentro do sistema prisional brasileiro, que hoje conta com mais de 700 mil encarcerados, mais, chegando até 800 mil, o estado de São Paulo ele lidera esse ranking com cerca de 220 mil presos. E o sistema prisional hoje, sinceramente, ele não recupera absolutamente ninguém. Primeiro porque não há uma disciplina, não há um rigor. E às vezes eu ouso a falar que o Estado não toma conta do sistema prisional. E apenas é um coadjuvante. Quem manda lá dentro é o crime. E essa é a sensação que eu, como policial, tenho. E essa é a sensação, a percepção que a sociedade também tem. Infelizmente não recupera. E aí eu passo alguns questionamentos. Falta disciplina. Onde é que está a disciplina dentro do presídio? Não é o preso, não é o líder de facção criminosa que tem que colocar disciplina, é o Estado. Por que o preso não trabalha? Poucos presos, eu acredito que apenas 70 mil presos nesse país, dos 700 mil que eu acabei de citar, exercem alguma atividade laboral. O preso precisa trabalhar. Ele precisa produzir, ele precisa ser reeducado. E isso, se não quiser fazer por bem, vai ter que fazer por mal. E olha, me desculpe, essa história de direitos humanos, para mim, ela tem que valer primeiro para quem está aqui fora, cumprindo a lei, sendo honesto, sendo correto, e não para bandido. Essa história de direitos humanos para bandido, para mim, vai até a página 2. No momento em que ele não quer se submeter às regras, ele vai sofrer as consequências. Aliás, sofrer a consequência é isso que a gente espera, porque uma vez que ele cometeu o crime e assinou um cheque em branco com a sociedade, ou seja, ele está em débito com a sociedade, ele precisa
cumprir a sua pena, cumprir a sua missão. E outra coisa que eu já aproveito e já adianto no raciocínio. Essa história de progressão de regime de pena precisa acabar no país. Isso, para mim, não vai a lugar nenhum. Quer dizer que em 1/3 da pena, o cara cumpre 1/3 da pena e já sai no regime semiaberto. Sinceramente, isso não me agrada. Ele tem que ser encarcerado pelo tempo total que o juiz arbitrar para ele. Muitas mudanças ainda que precisam ser feitas, né, Coronel? Quero agradecer a sua participação aqui no Fast News. Muito obrigada. Um ótimo domingo para o senhor. Para você também, um ótimo programa. Boa tarde para todos. Obrigada.